Bom dia, galera. Paz do Senhor a todos. Começando aqui uma nova empreitada, né? Queria pedir para você que não é inscrito se inscrever no meu canal. Eu vou começar por aqui também a falar do nome de Jesus Cristo, a falar um pouco daquilo que Deus faz nas nossas vidas e trazer hoje uma ilustração que eu achei muito bonita a respeito de um livro do Marcos Lucado que eu estava lendo e explanar um pouquinho, né, sobre o que essa ilustração quer dizer sobre as nossas vidas, sobre os momentos em que Jesus está sobre as nossas vidas. E que diz assim: o que teria acontecido à fera se a Bela não tivesse aparecido? Essa história é bem conhecida, né, que é a história da Bela e a Fera, todo mundo conhece, mas vamos transformar essa história um pouquinho. Você conhece a história. Houve um tempo em que seu rosto era bonito e o seu palácio agradável, mas isso foi antes da maldição. Aqui estava falando da Bela, que era um rei, um príncipe, aliás, muito bonito, mas quando a bruxa chegou e pediu algo ele não fez, ela o amaldiçoou. Aqui eu consigo trazer para as nossas vidas, né? Houve um tempo em que a humanidade também era bela aos olhos de Deus. Houve um tempo em que a humanidade também era bonita, perfeita e agradável aos olhos de Deus, porque se mantinha em obediência, se mantinha na vontade de Deus, em conformidade com aquilo que Deus tinha. Mas de repente, todo mundo parou de ouvir a Deus, todo mundo parou de obedecer. Cada um começou a pensar em si próprio, igual a esse príncipe que pensou apenas nele mesmo. E com isso o que acontece? Vem uma multidão de pecados, uma multidão de transgressão que acabou fazendo o que com o mundo? O transformando numa fera horrível. Antes era tudo luz, depois virou tudo trevas, porque os pecados eram tantos, tantos, tantos que caiu sobre a humanidade de uma forma tão cruel que acabou afastando todo mundo de Deus. Acabou que o mundo ficou tão sujo, tão feio, que realmente se transformou numa fera. E quando a escuridão toma conta de tudo, as pessoas não conseguem mais ver Deus em nada. Elas não enxergam a luz que precisa ser enxergada. E aqui todo mundo sucumbiu nos seus próprios pecados. Foram reclusos dentro de si mesmo, porque se tornaram rebeldes, se tornaram pessoas sujas, feias, como a fera. E grandes, né, são os pecados da humanidade. Foram grandes os pecados da humanidade naquela época. E eu hoje pergunto, o que teria sido se a Bela, no caso aqui, Jesus Cristo não tivesse nascido? Não tivesse aparecido, se a terra, se o mundo, os pecadores não tivessem conhecido a Jesus Cristo, se Jesus Cristo não tivesse se importado com esses pecados, se Jesus Cristo não tivesse se importado com cada um, mesmo cheio de pecado, cheio de transgressão, nós podemos dizer que o mundo estava animalesco, cheio de pelo, cheio de todo frustrado, caninos enormes. Nós podemos descrever o mundo, né, exatamente como a fera. Um mundo onde tudo era tão horrível aos olhos de Deus. E por isso, o que ele faz? Por amor a nós. Envia Jesus Cristo, né, para salvar essa humanidade dessas feras incrustadas, escondidas dentro de nós, que era o pecado. E se a Bela não tivesse tido compaixão da fera, o que teria sido desse príncipe? E agora eu pergunto, se Jesus não tivesse tido compaixão de nós, o que teria sido de nós, réis mortais, meros seres humanos, pó dessa terra? Porque a Bela amou a fera, ela tornou-se linda. E nós podemos aqui dizer, porque Jesus nos amou, porque Deus nos amou, ele nos transfigurou. Ele nos fez lindos aos seus olhos e deu a sua vida por nós. A história ela é muito familiar, né? Não apenas porque ela trata de um conto de fadas,
mas ela é familiar porque faz lembrar de nós. Ela é uma fera dentro de nós que nós mesmos às vezes criamos. Quando a gente insiste em se manter, perdão, quando a gente insiste em se manter numa vida de pecado, numa vida que não agrada a Deus, nós nos tornamos essas feras. E isso não agrada a Jesus Cristo, não agrada a Deus. Ele já sacrificou-se por nós. Não precisamos mais viver assim. Mas também não foi sempre assim, né? Houve uma época em que a face da humanidade era bela, o palácio era agradável, mas isso foi antes da maldição, antes de toda a transgressão, antes das trevas caírem sobre o jardim do Éden, caírem sobre Adão. E desde então, quando as trevas chegou ao jardim, nós nos tornamos também tão animalescos, tão feios e rebeldes, ferozes, quanto aquela fera. Nós fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e ficamos pensando depois, por que fizemos? Né? Por que a gente comete o pecado, comete a transgressão e depois para pensar? Tem que ser o inverso. Pensar antes de cometer o pecado, pensar antes de cometer a transgressão. Mas a gente prefere fazer antes e pensar depois. É o que Deus nos ensina. Nós não temos que ser imprudentes a esse ponto. Primeiro você pensa, depois você age. Porque quando você age para depois pensar, aí já é tarde. Muitas vezes não dá para voltar atrás. É quando você está numa pista e você começa a acelerar o carro, sabendo que aquela pista, vamos supor que o limite da velocidade dela é 80 por hora, você está a 120. Você tá certo? Não, você tá errado. Por quê? Você tá passando do limite que você poderia estar. E muitas vezes somos nós assim na vida com Deus. A gente vai pecando desenfreadamente porque sabe que tem Jesus Cristo como nosso advogado hoje. Mas amanhã ele vai ser o nosso juiz e isso vai contar. Isso vai contar. Ele vai lembrar do dia que você tinha que ter andado a 80 por hora e você estava a 120. Né? Hoje ele nos defende, mas amanhã ele nos julga. Então não ache que que hoje a gente pode pecar à torta e à direita e sair pecando porque temos um advogado grandioso, maravilhoso que é Jesus Cristo e a gente pode fazer tudo o que quer. Temos que pensar no amanhã também. Porque amanhã ele vai ser o nosso juiz e o pecado que ele está hoje advogando, amanhã ele vai julgar. E talvez o julgamento não seja igual a ele estar advogando, porque ele advoga com amor, mas vai julgar com justiça. Toma cuidado, a gente precisa ter essa sabedoria e esse cuidado de não levar para frente pecados que podem sim nos tirar da presença de Deus. Eu resolvi trazer essa ilustração porque eu achei muito bonita, porque faz a gente pensar nas feras que estamos criando dentro de nós. Faz a gente pensar nas feras que a gente está alimentando toda vez que a gente comete um pecado, mesmo que a gente ache, é um pecadinho de leve, mas a gente está alimentando essa fera dentro de nós e um dia ela vai crescer tanto que ela vai nos enredar de uma forma que vamos ficar totalmente transfigurados, feios de tantos pecados. Então vamos fazer diferente. Vamos reconhecer o que a Bela fez quando salvou aquela fera. Vamos reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz para salvar as nossas vidas e arrancar essas feras de dentro de nós e começarmos a viver uma vida bela. Amém? Eu espero ter conseguido falar a alguém, tocado a alguém. Que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe a todos nós e que em nome de Jesus tudo já deu certo. Creia, você não é mais fera. Agora você foi salvo pela Bela. Amém?